Fala rapaziada, tudo bem? O Atlético Paranaense oficializou uma proposta para contratar o Paulinho. Bora entender quem é esse atleta e como ele atua? Eu sou Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Mas antes queria pedir a sua ajuda a esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Bom, a ideia do Atlético é trazer o atleta por empréstimo. Já oficializou essa proposta e agora espera um retorno do Midtjylland da Dinamarca, que é o time em que o atleta atua. O Paulinho é um lateral esquerdo de 28 anos. Aqui no futebol brasileiro teve passagens por Santo André, por Boa Esporte, por São Bento e também no Bahia, antes de se transferir para o Midtjylland da Dinamarca, que foi em 2019. O Paulinho é um lateral esquerdo titular da equipe do Midtjylland. Ele foi muito importante na campanha que o clube teve na Liga Europa dessa última temporada. A equipe conseguiu classificar para o mata-mata, né, após deixar a Lazio, que estava no seu grupo, de fora e se classificar junto com o Feyenoord. Mas o Feyenoord, que se classificou em primeiro, já foi direto para as oitavas de final e o Midtjylland teve que passar por um playoff, né? O segundo colocado da Europa League passa por um playoff das terceiras equipes da Liga dos Campeões, né? Então há esse confronto. E aí o Midtjylland enfrentou o Sporting e acabou caindo nesse playoff. Mas por lá ele atua com o Juninho, zagueiro, que atuou no rival do Atlético, no Coritiba, e também com o Charles, que é um outro cara que está sendo cotado para ser contratado pelo Coritiba. Nas últimas temporadas ele também atuou com o Evander e com o Marrone. O Marrone está retornando de empréstimo, estava aqui no futebol brasileiro, no Fluminense, está retornando lá para o Midtjylland. E o Evander é um cara revelado pelo Vasco, que também estava na equipe dinamarquesa, mas se transferiu para os Estados Unidos. Bom, o Paulinho, ele é um lateral esquerdo que apoia bastante, cara. É aquele lateral que vai chegar ao fundo para fazer o cruzamento. Apesar que no Midtjylland ele já fez várias funções, tá? A maioria das partidas, de fato, como lateral esquerdo, mas já atuou também como zagueiro, tá? Já atuou sim nessa função, nessa posição, e também como meia aberto pelo lado esquerdo. Então é um cara considerado polivalente, mas é realmente por característica um lateral que chegue ao fundo. E por que eu estou dizendo isso? É claro que eu não estou sendo hipócrita de falar aqui que eu acompanho o campeonato dinamarquês. Longe disso. Mas pelo que eu lembro dele como jogador no Bahia, tá? 2018, 2019, não lembro exatamente qual era o ano, mas pelas partidas que eu vi do Bahia, ele era esse cara, tá? É um lateral que tinha bastante liberdade para atacar, para chegar ao fundo, é relativamente veloz, tá? Então é esse cara realmente, esse lateral, que se encaixa perfeitamente nos laterais que o Atlético teve recentemente, né? Se a gente for analisar, o Renan Lodge é um lateral com essa capacidade, com essa característica. O Abner, a mesma coisa. O Pedrinho, né? O lateral que foi citado naquele esquema de manipulação de resultados, que inclusive o Atlético rescindiu com ele. Também era esse cara. E o Fernando, a mesma coisa, lateral que teve uma lesão grave, agora vai ficar muito tempo sem atuar, ligamento do joelho, muito complicado, né? E por conta disso que o Atlético realmente foi no mercado, né, para trazer um lateral, porque precisa. O interino do Atlético, Wesley Carvalho, né, com a demissão do Paulo Turra, o Wesley assumiu o comando do Atlético, por não ter esse cara da posição, inclusive teve que mexer na equipe, montou um sistema com 3 zagueiros, fez o Christian cair um pouquinho por aquele lado, né, então teve que se adaptar pela questão. Então é uma situação, uma posição urgente que o Atlético está de fato indo no mercado trazer. Tem que destacar que o Esquivel, né, lateral que veio do futebol argentino, já foi contratado pelo Atlético, mas só pode ser regularizado quando a janela de transferência se abrir, que é no dia 3 de julho. Então, por conta disso, ele não pode atuar, apesar de já ser jogador do Atlético. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar para você conferir aqui na descrição e também aqui no card, como ele atua também, como ele pode jogar nesse time do Atlético. Ele já tem uma característica diferente dos outros laterais do Furacão, então depois você pode ir lá conferir. Mas uma coisa que eu queria destacar no jogo do Paulinho, apesar de eu citar que ele é um lateral que apoia bastante, que chega ao fundo para fazer o cruzamento, eu imagino, tá? Vou usar essa palavra porque de fato não acompanhei a temporada dele no Midtjylland, as temporadas dele lá no futebol dinamarquês,
Porque eu imagino que ele tenha melhorado a sua capacidade defensiva, né? Geralmente, os atletas que atuam no futebol europeu, que saem daqui do futebol brasileiro e atuam por lá, mesmo que não atuem em grandes centros na Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França, eles melhoram a questão tática dele, né? Fato que, aliado a essa questão tática, tem a questão física de intensidade. A gente sabe que por N motivos, não estou dizendo que é melhor ou pior, tá? Mas lá fora a intensidade de jogo é maior, por N motivos que você possa imaginar. Então, geralmente os atletas que saem daqui relativamente cedo vão para lá e quando retornam já estão melhores nessa capacidade de entendimento do jogo, de leitura, mas principalmente para os caras que atuam na defesa, zagueiros, laterais, primeiros volantes, eles melhoram essa capacidade defensiva, de posicionamento, de estar sempre muito bem posicionado, sempre pressionando no momento certo, né? Então eles realmente voltam com esse entendimento, com o melhor entendimento das jogadas, e isso pode ser um ponto positivo, né? Porque talvez na época do Paulinho, né, aqui no Bahia, o ponto mais vulnerável do jogo deles era defensivo, né? Então ele, com certeza, imagino que ele tenha melhorado aí com essas participações nas temporadas no futebol dinamarquês. Mas, de qualquer forma, é uma posição emergencial. O Atlético precisa de um lateral e está indo no mercado aí em busca do Paulinho. Imagino que ele vai disputar a posição com o Esquivel, apesar de serem laterais de características diferentes, são dois que têm qualidade sim, são dois bons jogadores e uma posição que o Atlético foi muito castigado no ano, né? Teve a questão do Pedrinho e agora do Fernando, então vai ter um momento de adaptação, mas é uma posição que realmente o Furacão precisa e precisa muito, porque o jogo, independente seja com qualquer treinador, com o Felipão, com o Paulo Turra agora ou com o Wesley Carvalho, há uma filosofia dentro do Atlético, né, dentro do Furacão, para que hajam os comportamentos necessários do time dentro dos gramados, independente do treinador, tá? Então, o que a gente pode perceber, né, é que o Atlético nos últimos anos usa demais o apoio dos laterais, né? O lateral direito, o Kelvin, e os laterais esquerdos que eu já citei quais foram, né? Então, o Paulinho é esse cara que vai se encaixar dentro da filosofia que tem o Furacão de jogo neste momento, né? Então, independente se vai dar certo ou se não, é uma contratação bem pensada, com análise do scout, imagino eu, pela característica, pela função que o Paulinho exerce dentro da filosofia que tem o Atlético. E agora resta ao torcedor do Furacão torcer para que o Atlético consiga oficializar essa contratação, mesmo que por empréstimo, né? Ainda falta um retorno, uma resposta do Midtjylland, e que ele possa atuar bem caso chegue pro Furacão. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha do Paulinho? Acha que ele chega para ser titular ou vai disputar a posição com o Esquivel? Se você gostou do conteúdo, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.